na carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Segunda Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler dos versos 12 ao 22. Mas, na verdade, nós vamos nos ater aqui ao verso 18. Mas é necessário a gente entender todo o contexto desse trecho e da própria carta que Paulo está escrevendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Mais uma vez vamos orar. Senhor, nós agora queremos, diante da Tua palavra, ó Deus, entender, ó Pai, através do Teu Santo Espírito que nos ilumina, Senhor, que nos dá entendimento, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Usa apenas a minha vida como Teu instrumento, Senhor, como Teu servo aqui, para transmitir e expor a Tua palavra. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele escreveu essa carta porque ele não conseguiu regressar e terminar o trabalho que ele havia feito na igreja de Tessalônica. Se você ler com atenção Atos 17, nesse trecho há um relato que ele chega à cidade, um relato de Lucas, que ele chega à cidade de Tessalônica, ele prega o evangelho ali. Talvez ele tenha ficado em Tessalônica 1 mês a 2 meses, e ali nasce uma igreja. Mas o que vai acontecer ali com o apóstolo Paulo? Aí vem a perseguição contra ele, e a perseguição foi muito intensa, coisa pegou feio ali para o apóstolo Paulo, né? Como a gente diz. E Paulo, então, devido a essa situação tensa que ficou ali na cidade de Tessalônica, ele é obrigado a fugir da cidade. E ele planejava, então, voltar para Tessalônica para prosseguir com o trabalho, mas, infelizmente, ele se vê impedido, inclusive pelo próprio inimigo das nossas almas, o diabo, de voltar lá. Então, o que ele faz? Porque Satanás é astuto. Satanás ele não quer que o evangelho do Senhor Jesus ele avance. Mas Paulo, ele manda Timóteo. E Timóteo vai para Tessalônica, prega lá, ele abençoa a igreja ali,
ele passa um período com a igreja, então Timóteo ele volta para trazer notícias para o apóstolo Paulo, e ele traz boas notícias. E ele fala que os recém-convertidos, embora estejam passando por perseguições, que era normal, a gente fala normal naquele tempo, porque o contexto naquele período era normal. A perseguição se levantou através do Império Romano, então ser cristão naquele tempo, a pessoa tinha que entender que iria passar por perseguição. Mas, embora os cristãos estejam sendo perseguidos, o que Timóteo fala para Paulo? Olha, Paulo, eles estão firmes, não tem mágoas, porque Paulo, ele teve que deixar a igreja assim de repente, né? Imagina, o pastor está lá, plantando uma igreja, e de repente ele tem que dar a notícia para os irmãos que ele tem que sair daquela cidade. Foi isso que Paulo teve que fazer. E ele teve que mandar Timóteo, e Timóteo fala para Paulo: olha, Paulo, eles estão firmes lá, ninguém está chateado com você, por você ter deixado Tessalônica. Eles entenderam as razões porque Paulo deixou a igreja. E eles tinham algumas questões que Paulo tinha deixado inacabado. Alguns assuntos ali, né? E algumas perguntas que aqueles irmãos tinham. Primeiro, com relação à vinda do Senhor, né? Havia, inclusive, dúvidas sobre a volta de Cristo, e Paulo tem que corrigir aqueles irmãos. Muitos entendiam que, Jesus vai voltar, então eu vou parar de trabalhar, né? Eu vou parar de fazer tudo, né? E eu vou ficar esperando Jesus voltar. Jesus vai voltar mesmo, né? Imagina só a igreja aqui, eu vou parar de trabalhar e vou ficar esperando a volta de Cristo, né? E aí então Paulo tem que corrigir essa situação. Paulo também vai trabalhar aspectos importantes na vida da igreja, um deles é a santificação, né? E também ele vai tratar de assuntos como a vida moral, né? Paulo vai trabalhar nessas questões com a igreja de Tessalônica. Então Paulo ele escreve essa carta para atender todas essas perguntas, essas dúvidas, e na carta ele agradece pela vida dos tessalonicenses, assim como os filipenses, que tinham essa visão de sustento missionário. Os tessalonicenses também eram irmãos generosos, né? Eram irmãos que tinham essa visão missionária. E ele explica por que ele saiu. E ele fala, inclusive, sobre as suas motivações. Então você percebe, do verso 12 ao verso 13, ele pede para os irmãos tessalonicenses seguirem os líderes que foram colocados na igreja. Ele está falando aqui de pastores e também fala de presbíteros. E do verso 14 ao verso 15, Paulo ele fala como eles deveriam tratar uns aos outros, exortando, admoestando, e depois ele traz alguns assuntos. Na verdade, ele trabalha 3 assuntos aqui. E interessante que ele trabalha esses assuntos de forma imperativa, uma ordem que tem que haver com o nosso relacionamento aqui como igreja. Então, o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar e também com o próximo. Mas ele fala assim, olha, esteja sempre alegre. Ele fala. Depois ele fala, orem em todo tempo. Ele fala para a igreja. E ele diz, em tudo dai o quê? Graças. É isso que eu queria destacar hoje com os irmãos. Em tudo dai graça. Eu vou destacar o verso 18. A gente pode estar falando depois sobre os outros imperativos também, que são maravilhosos, mas eu queria me ater para a vida da igreja, o verso 18, em tudo dai graça, pensando num momento como esse, por exemplo, né? No momento onde a gente está atravessando, né, um momento difícil,
E as pessoas podem até dizer, poxa, mas em tudo dá graça, num momento como esse, né? Sim, nós devemos olhar e ver aquilo que Deus tem feito por nós. E olha que nós atravessamos momentos muito difíceis e estamos ainda atravessando momentos de incertezas, tanto na economia como também na política. E de que maneira nós podemos dar graça? Primeira coisa, nós precisamos entender o que significa dar graças. Em tudo dar graças. Irmãos, dar graças significa você reconhecer um favor que foi dado a você. É você manifestar esse reconhecimento, ou em particular, para a pessoa que lhe deu algum favor, ou em público. Interessante que em muitos documentos gregos, documentos antigos, o sentido aqui do dar graças, ele é muito parecido com o nosso obrigado. O nosso obrigado ele está muito mais próximo do sentido aqui original do dar graças. Então, dar graças significa dizer a Deus, olha, eu reconheço o que o Senhor me fez, eu reconheço todos os benefícios e eu estou obrigado pela gratidão a obedecer o que o Senhor deseja e o que o Senhor quer de mim. Amém, irmãos? Amém. Então, isso seria o significado aqui do dar graças ao Senhor. E o interessante é que Paulo coloca aqui como um imperativo, mostrando que dar graças aqui é uma ordem. Está aqui de forma imperativa. Em tudo dai graças. Não é se você quiser dar graças, mas ele fala, em tudo dai graças. Então, não é uma sugestão. Então, a ideia aqui de Paulo é, se você desobedece a essa ordem, é pecado. Então, viver uma vida de murmuração, de ingratidão, de reclamação, é uma quebra desse mandamento da parte de Deus. E isso sugere que não é uma questão se você está com vontade ou não de dar graças. Dar graças não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de ordem. Paulo fala, sempre sejamos gratos. E por que é uma ordem? Não deveria ser natural? Você pode pensar assim, poxa, deveria ser natural, né? O cristão não foi salvo por Jesus, ele não tem certeza da vida eterna, ele não conhece, pastor, as promessas de Deus, ele não sabe que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte, e ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele sabe que o cristão, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sim, mas nós precisamos entender um aspecto importante aqui, irmãos. É que mesmo sendo regenerados, nós temos os resquícios do pecado no nosso coração. E a tendência do nosso coração qual é? A tendência do nosso coração é pela indiferença. A tendência do nosso coração é pela incredulidade, é pela ingratidão, é pelo esquecimento. Lembrando um texto na palavra de Deus, nós lembramos daquele texto que 10 leprosos vão até Jesus. E ele cura esses leprosos. Mas quantos voltam para agradecer, irmãos? Um apenas. Um vai até Jesus, se prostra diante dele
e o reconhece ele como filho de Deus. Então, mesmo sem entender os porquês, sem compreender o que está acontecendo, eu agradeço. Por quê? Porque eu sei que Deus, na sua soberania, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu sei que Ele é o Senhor. Então, por isso, é uma ordem. Uma outra questão é que ele diz aqui que nós devemos dar graças em tudo. E há dois sentidos aqui do dar graças em tudo. Dar graças nos leva a entender que esse dar graças em tudo aqui nos dá um sentido de darmos graças em todo o tempo, ou seja, sermos gratos ao Senhor a cada instante da nossa vida e também em toda e qualquer ocasião ou situação, seja ela boa ou ruim. Paulo, ele tem em mente essas duas coisas: sermos gratos ao Senhor em todo o tempo, a cada instante e também em qualquer ocasião. Mas nós precisamos entender uma coisa aqui. Eu queria colocar algo para os irmãos. Deus, ele nunca pede para agradecer por coisas ruins, por pandemia, por desemprego, por enfermidade. A Bíblia não pede para agradecermos esse tipo de coisa. Paulo, ele não agradecia, por exemplo, o espinho na carne. Ele não falava: Senhor, muito obrigado por esse espinho na carne. Não? Pelo contrário, a oração de Paulo foi... Qual foi a oração de Paulo? Senhor, não? Se for... Senhor, tira esse espinho. Era algo que me incomodava muito. E ele diz que ele orou 3 vezes. E qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. Ele entendeu a resposta do Senhor. Então Deus não pede para agradecermos por coisas ruins. Paulo, ele não agradeceu por isso, mas ele agradecia o quê? Ele agradeceu o fato da graça de Deus estar com ele durante aquele sofrimento. Por isso ele dava graça. E também por poder suportar o espinho, aquilo que estava incomodando. E ele entendeu que a graça do Senhor deu a ele força, deu a ele paciência, deu a ele humildade de entender os propósitos do Senhor. Então, irmãos, é necessário observarmos que as pessoas muitas vezes podem ter aqui uma ideia que Deus é um Deus cruel. Um Deus que quer que eu me alegre por coisas ruins. Não. É normal na Bíblia você sentir dor. A gente vê muito nos Salmos, né? Os salmistas, eles abrem o coração. É normal falarmos sobre o sofrimento que nós estamos vivendo. Situações que estamos passando difíceis. E a fé verdadeira, irmãos, a fé verdadeira, ela questiona. A fé verdadeira, ela vacila, ela sofre. Ela pergunta ao Senhor. Jó perguntou a Deus por que aquelas coisas estavam acontecendo. E uma pessoa de fé como Jó, ele pode perguntar a Deus por que todo aquele sofrimento com ele, por que tudo aquilo. Por que de repente a coisa mudou assim de uma forma brutal? E ele pergunta ao Senhor. A gente não vê Jó agradecendo o sofrimento de forma alguma. Mas no final ele agradece a Deus. E ele reconhece a presença de Deus com ele.
Então, da mesma forma, irmãos, nas circunstâncias ruins, ele não pede para agradecermos por isso, mas para agradecermos pela presença do Senhor. Naqueles momentos de dor, naqueles momentos de sofrimento, agradecemos ao Senhor porque Ele esteve conosco durante aqueles momentos. E que Ele nos fortaleceu, a graça do Senhor nos deu ânimo, nos deu paz ao nosso coração, para superarmos essas situações que vêm sobre nós. E nós agradecemos a Deus e falamos: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu força para suportar as lutas que estou passando. O Senhor tem dado paz ao meu coração. O Senhor tem me dado firmeza, quando a única coisa que eu pensava era desistir. Então nós agradecemos a graça do Senhor que vai conosco. O Senhor não nos deixa sozinhos, irmãos. Amém? O Senhor está com a gente. O Senhor está conosco nas lutas, nas dificuldades que passamos. Então o cristão ele pode orar pela cura da enfermidade, por um emprego, para que ele supere uma crise emocional. Nós devemos orar. Por isso nós oramos aqui, falamos: Senhor, cura, Senhor, cura essa vida. Cura esse jovem, Senhor. Dá um emprego para esse jovem, Senhor. Abra as portas para ele, Senhor. Então, para você dar graças a Deus o tempo todo, você precisa entender que todas as coisas, aí o texto faz todo sentido para nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, daqueles que amam a Deus, porque somente um crente que está seguro que Deus está no controle de todas as coisas, ele está convencido que é a vontade de Deus, veja, é a vontade de Deus que sempre prevalece. Amém. É a vontade do Senhor, não é a minha vontade. O cristão está convencido disso. A vontade do Senhor. Então, se você não tem como dar graças, entendendo isso, meu querido, você não vai dar graças em tudo. Você não vai. E é aí que está o problema. Nós precisamos corrigir muitas vezes ideias erradas que as pessoas têm sobre Deus. E nós precisamos ter uma ideia que seja bíblica sobre o Senhor. Qual é a razão de dar graças? Qual é a razão? O texto fala, Paulo nos ensina, e ele ensina para a igreja, porque é a vontade de Deus para você. É por isso que nós devemos dar graças. É a vontade do Senhor para a nossa vida. Quando a Bíblia fala de vontade de Deus, veja, vontade de Deus, existe a vontade particular. Detalhes do plano para a minha vida. Por exemplo, a Bíblia não fala que ela não deu detalhes para mim de como seria a minha esposa. Deu para você, pastor Luiz? Não deu. Não falou. Não falou para os irmãos aqui também. Não falou, não apresentou assim, olha, ela será assim, nem para Elaine, qual seria. Não. Mas o que ela mostra? Que é a vontade do Senhor casar. Não é isso? Casamento é da vontade de Deus. Ela falou isso. Então, existem coisas que a Bíblia apresenta e ela é bem específica.
com relação à vontade do Senhor para a minha vida. Para a minha vida. Então, há situações, por exemplo, que é a vontade, muito obrigado, é a vontade geral, eu digo geral para a humanidade. Então, um jovem, ele não precisa perguntar, nem para pastor, nem para Deus se ele pode ou não, antes do relacionamento, antes do casamento, se ele pode ter relações com a namorada ou não. Por quê? Porque é da vontade de Deus a nossa santificação. Amém, irmãos? Amém. Então ele já sabe qual é a vontade de Deus. Então nós podemos não saber a vontade de Deus, mas sempre será a vontade de Deus sermos gratos a Ele. Amém? Amém. Então sermos gratos ao Senhor em Cristo Jesus, porque o texto fala que é a vontade de Deus em Cristo. Por quê? Porque é por meio de Jesus, é por meio dele, irmãos. Eu aceito a gratidão de vocês. Por quê? Porque ele morreu por vocês. Deus já tirou, veja, Deus já tirou o aguilhão da morte. Amém. Deus já tirou. Então, não é mais mortal. Aquilo que trazia sofrimento, o maior inimigo, Deus já destruiu na cruz. Então, aquilo não é mais mortal. Por quê? Por causa da nossa união com Jesus Cristo. Então, mediante essa união com Jesus, nós podemos fazer o quê? Nós podemos dar graça. Então, essa é a vontade de Deus para a igreja. Não é para o mundo essa ordem. O mundo dá graça, irmãos? Dá? Eles dão graças ao Senhor? Eles se revoltam. Se revoltam. Não, mas pastor, o pessoal dá graça sim, quando acontece, o pessoal sempre fala assim, graças a Deus. Mas é um chavão. Deixa acontecer um problema para você ver. Deixa acontecer uma situação difícil. Então é a vontade de Deus para a igreja dele. Deus nos deu bênçãos espirituais. Deus, por isso, requer da igreja o quê? O que o Senhor quer da sua igreja? Gratidão, irmãos. Que sejamos gratos. Quais as aplicações que nós podemos fazer aqui? Quais são os pecados proibidos aqui? Existem alguns pecados que são proibidos aqui nesse texto. Primeiro é o pecado da incredulidade. O outro pecado é o pecado da murmuração. Crente que reclama de tudo. Não existe gratidão no coração dessa pessoa. Inclusive tem um texto da mulher rixosa, que eu gosto sempre de destacar uma coisa. Tem a mulher rixosa e o homem rixoso também. Vamos colocar aqui, porque só fica falando da mulher rixosa, mas tem homem, muito homem também, que só vive reclamando de tudo. E isso vale para nós homens também. Um outro pecado também é a impaciência. Porque as pessoas entendem que, olha, está demorando muito. Muitas pessoas veio falar comigo e falou, pastor, Deus tem que trabalhar muito no meu coração a questão da ansiedade. Pois bem, então está aqui um exemplo. É algo que precisa ser abandonado. A ansiedade no coração. Impaciência. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, elas acontecem no tempo do Senhor. Mas independente se vai acontecer ou não, nós temos que ser gratos ao Senhor. Amém? Sermos gratos a Deus.
Porque, irmãos, olha, Paulo fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós recebemos todas as bênçãos. Então, a nossa vida, ela não está presa, ela não pode estar presa simplesmente às coisas dessa vida. Nós estamos sim vivendo nesse mundo, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, mas veja, nós não podemos nos deixar escravizar pelas coisas dessa vida. Então, nosso coração precisa descansar no Senhor. Esse texto ele nos ensina a trabalharmos a questão da impaciência, a ansiedade no nosso coração. Uma outra questão também que o texto nos ajuda a trabalhar, um outro pecado também é a cobiça e a inveja. Se você está grato a Deus, você não vai desejar outras coisas. Você é grato ao Senhor pelo que Deus tem te dado. Amém? Amém. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor. Olha, o cristão é aquele que fica feliz quando o irmão compra uma casa e ele está pagando aluguel. É como se ele tivesse comprado também. A bênção é como se ele fosse abençoado também. Esse conceito de família, irmãos, é bênção. Né? Então, ele não fala assim, ou porque ele não eu. Né? Não, ele fala assim, Senhor, que como o Senhor é bom, obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoa a vida do meu irmão. Né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor derramou na vida dele. Porque Deus tem tempo para todas as coisas na nossa vida, irmãos. E por isso nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. É por isso que você é grato ao Senhor. Então, nós precisamos entender, precisamos lembrar que Ele nos sustenta. A gente precisa lembrar que a nossa fé é provada. Muita gente é testada duramente e a gente vê que essa pandemia foi um teste, não foi? Nos testou, muitos infelizmente decidiram não voltar e cada um tem as suas razões e nós continuamos orando e amando essas pessoas, mas infelizmente algumas pessoas abandonaram a sua confiança no Senhor. Mas nós devemos interceder para que o Senhor abençoe essas pessoas, abençoe a vida da igreja. Nós devemos interceder, irmãos, pela economia do país. Nós devemos interceder pela política do nosso país. Esse ano vai ser um ano importante, muito importante. Nós devemos estar orando pela vida do país, pelos rumos do país. Por isso nós devemos orar, porque o Senhor que esteve conosco todo esse tempo, Ele vai estar conosco nos anos posteriores até a volta do seu Filho. Por isso nós devemos dar graças. Amém? Vai ter luta, irmãos. As lutas, como eu falei de manhã, elas só vão se intensificar cada vez mais. Né? Por isso que as pessoas falam, pastor, mas olha, eu vejo que cada ano está mais difícil. Irmão, vai ficar mais difícil mesmo. Né? Vai ficar porque essa é uma realidade, como eu falei de manhã, esperada. Ela é esperada. Então, cada ano que passa vai ficar mais difícil, biblicamente. Mas nós temos a confiança no Senhor. Por isso, o cristão, ele passa ano após ano, ele vai o quê? Dando graça. Né? Dando graças ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo. Ele vai agradecendo, em vez de ele passar murmurando, ele passa agradecendo. É bem diferente.
apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, Ele dá graças ao Senhor. Amém, irmãos? Podemos dar graças ao Senhor? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então você pode sair daqui nessa noite dizendo: olha, eu preciso ser mais grato ao Senhor na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida, apesar de tudo, apesar de toda a situação difícil. Eu olho e vejo como Deus é bom, né? Eu olho e vejo como Deus tem sustentado a minha vida, como Deus tem sustentado a vida dessa igreja, né? Olha, você veja assim, essa igreja, uma pequena igreja, né? Porque para Deus não tem esse negócio de grande e pequeno, né? Nós é que fazemos essa distinção, né? A gente faz isso, mas Deus não faz isso não, porque a igreja é dele, irmãos. Aleluia. A igreja do Senhor, as ovelhas são dele, né? É dele as ovelhas. Ele sabe, e a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então a igreja do Senhor Jesus, essa igreja, por exemplo, o Senhor é uma igreja grande, né? É grande, irmãos, aos olhos do Senhor. E a gente vê que como essa igreja é valente, porque passar pelo que nós passamos aí, né? Essa pandemia, pós-pandemia, gente, e nós estamos aqui dando graças ao Senhor. Então, irmãos, nós só temos motivos para agradecer, para louvar ao Senhor Jesus por tudo. Amém? Nós devemos agradecer a Deus não pela pandemia, não vamos agradecer a Deus por isso, mas agradecermos a Deus porque no meio dessas situações Deus nos deu o quê? Força. Deus nos fortaleceu e Ele continuará nos fortalecendo para a glória do Senhor. Amém? Tem na sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Eu queria que você orasse, falasse com Deus nesse momento. Talvez você tenha levado uma vida de muita reclamação, de muita murmuração na sua vida, uma vida de queixas. E você olha e você pode perceber a bondade, a graça, a misericórdia de Deus que são derramadas na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Então, Deus está pedindo para você, olha, chega de uma vida de reclamação.